junto com o Senhor de verdade, a gente vai passar por alguns momentos de inconstância, por alguns momentos de dificuldade, por momentos de guerra espiritual, onde a gente vai se sentir num deserto. Sabe aqueles momentos onde a gente não consegue ouvir a voz do Senhor direito, onde a gente se sente perdido, onde a gente não consegue ouvir de fato, se sentir próximo de Deus, e a gente entra em desespero, porque é como se a gente estivesse sozinho, só que nós não estamos sozinhos de fato. E o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre um renovo espiritual. Então eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Salmos, capítulo 51, do versículo 9 até o 12. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. A sensação que dá quando eu li esses salmos é que o salmista ele já tinha experimentado tudo de bom que o Senhor, a presença de Deus antes. Ele está pedindo para que o Senhor renove, está pedindo para que o Senhor dê força para que ele possa ter uma vontade verdadeira de seguir a Deus. E como eu disse, a gente começa a viver, a gente começa a ter dificuldade, e tem momentos onde a gente não tem, de fato, toda aquela busca constante pelo Senhor, aquela vontade imensa de estar na presença do Senhor. Então, a gente precisa estar aberto para um renovo. Esses versículos são como uma oração de quem precisa e quer ser transformado. E a transformação que o Senhor quer fazer em nossa vida não é uma transformação de um dia só. A gente não se transforma só quando a gente aceita Jesus lá no começo da nossa jornada cristã. A gente se transforma todos os dias. Todos os dias quando a gente ora e a gente pede para que o Senhor nos perdoe. Todo dia quando a gente ora e a gente pede para viver algo novo do Senhor. A gente está passando por essa transformação. Então, depois de um tempo com Cristo, se torna difícil permanecer. Porque o Senhor não disse que ia ser fácil, que ia ser tudo flores. A gente está numa porta estreita, onde a gente vai passar por caminhos difíceis, onde a gente vai ter guerra espiritual, onde vão colocar pessoas que não querem que a gente fique na presença de Deus. Situações que vão nos colocar em uma posição onde a gente vai ser difícil ser cristão, onde vai ser difícil agradar a Deus. Então, não é um caminho fácil. E vai chegar um tempo em que nem tudo vai ser flores na sua vida. Em que nem tudo vai ser fácil em questão de seguir a Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a nossa vida cristã não fique monótona. Para que a gente não acabe fazendo tudo no automático. Entende? Acordar, fazer a nossa oração diária ali rapidinho. Porque não é só uma oração. Toda vez que a gente tem que orar, tem que ser a oração, tem que ser com todo o nosso coração. Se a gente não fizer isso com todo o nosso coração, nós não estamos buscando a Deus verdadeiramente de fato. E aí a gente começa a vir para o culto, e a gente começa a sentir sono na hora da palavra, e aí a gente começa a torcer para o culto acabar, porque a gente ir para casa, a gente deixa com que as distrações, porque o inimigo coloca distrações no nosso meio, para que a gente não ouça a palavra, para que a gente não leia a Bíblia. Sabe, a gente começa a dar ouvido para o cansaço, a gente começa a querer sair toda hora do banco quando a gente está aqui na igreja, a gente começa a ter preguiça de vir nos ensaios, a gente começa a ter preguiça de trabalhar para Deus. E aí tudo perde o sentido. A gente está vindo na igreja, nós estamos lendo um capítulo por dia, um versículo por dia, nós estamos orando, mas tudo de um jeito automático. Não com aquela vontade em que nós sentíamos no começo, quando nós começamos a nossa jornada. E eu queria fazer algumas perguntas para que nós possamos refletir nessa noite. Primeiro, como está o seu relacionamento com Deus? Pense nisso, no seu pessoal, aí onde você está. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está essa intimidade com o Senhor? Será que você está orando, como eu falei, no modo automático? Será que você tem ficado alerta à voz do Espírito Santo
tem tido vontade de estar na presença de Deus, mas uma vontade assim muito grande, imensa, aquele negócio de Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser transformada, eu quero aprender coisas novas. A segunda, o que você tem aprendido caminhando com Cristo? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Porque a vida cristã é uma vida de aprendizado. A gente aprende no trabalho, a gente aprende na faculdade, na escola, onde a gente estiver. O Senhor nos ensina coisas novas a partir de situações, a partir de uma oração que você fez, a partir de um versículo. Tudo pode ser um ensinamento, tudo. A vida cristã é um aprendizado constante. A gente precisa buscar ser sensível à voz do Espírito Santo. E será que nós temos sido sensíveis a essa voz, a voz do Senhor? A terceira pergunta, você tem se permitido avançar com Cristo? Porque às vezes a gente fica preso no passado. No passado, 1 ano atrás, eu fazia tanta coisa para Deus. Há 3 anos atrás, eu fazia tantas coisas. Mas o Senhor, Ele quer o agora. Ele quer o que você pode oferecer agora. E a gente não pode viver do passado com a desculpa de que a gente fazia muitas coisas para Deus antes e que a gente não está fazendo agora. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos trabalhar agora. Então, mesmo que você ache que está passando por um deserto espiritual, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de dar um tempo, não deixe, mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja experimentando o que você gostaria de fato de estar experimentando da parte de Deus. Porque tudo, como eu disse, tudo a gente aprende. Às vezes esse processo difícil, essa inconstância, tudo isso tem sido um aprendizado para que quando você olhe para uma pessoa que está passando por isso, você possa ajudar essa pessoa. Você possa ter o seu testemunho e ajudar ela a ter um renovo espiritual. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e abrir as portas do nosso coração. Não basta só ouvir e estar com o coração contido, o coração fechado, porque o Senhor não vai agir nas nossas vidas. Nós precisamos abrir as nossas portas, permitir que o Senhor entre de fato e que Ele faça algo extraordinário, porque eu creio que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na vida daquelas pessoas que se entregam totalmente a Ele. Então, são 2 passos importantes para que Jesus habite em nós. E eu separei 5 passos para uma renovação espiritual, para que a gente possa começar a viver de fato tudo que eu tenho falado agora, um aprendizado diário, aquela vontade assim intensa de buscar a Deus. E o primeiro passo, que está escrito nesses versículos que eu li em Salmos, é abandonar toda a maldade e pecado. Não tem como estar pecando e exigir experimentar a presença de Deus. A luz, ela não vai habitar em trevas. Não adianta. Às vezes a gente tem um pecado de estimação, uma coisa que a gente não abandona de jeito nenhum. Uma característica, a gente é muito impaciente, a gente é muito nervoso. Ou um pecado mesmo que a gente não consegue largar. E isso vai destruindo a gente aos poucos. Vai nos afastando de Deus. E a gente não vai percebendo, porque a gente vai ficando tão neutralizado, acho que eu posso usar essa palavra, eu não sei, mas a gente vai ficando tão acostumado com esse pecado que a gente esquece, a gente não está vendo a gravidade que aquilo está tomando, o quanto que isso está sendo prejudicial para a gente. Então, se a gente realmente quer viver um renovo espiritual, nós precisamos abandonar todas as coisas que nos afastam de Deus. Nós precisamos abandonar todos os nossos pecados, todos. Não só aqueles que podem ser visíveis aos olhos da igreja ou aos olhos do mundo, mas aqueles pecados que às vezes a gente comete quando está só a gente no nosso íntimo. E às vezes a gente acha que só porque ninguém está vendo, então não tem tanta importância. Mas o Senhor está vendo. O Senhor vê tudo que a gente faz. Então, são justamente esses pecados, porque a gente pode dar bom testemunho fora do nosso íntimo, a gente pode dar bom testemunho na igreja, a gente pode dar bom testemunho na rua, mas o que adianta se no nosso íntimo com Deus a gente não dá
um bom testemunho para a pessoa que a gente deveria querer agradar mais, que é o Senhor. Então, em Tiago 4:17 diz: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Quando a gente sabe que alguma coisa é errada e a gente continua com a intenção de fazer aquilo, a gente não está seguindo o caminho que o Senhor preparou para a gente. O cristão, o crente, quando ele peca, ele pede perdão imediatamente para Deus e não faz mais aquilo. A gente não fica se rendendo ao pecado, porque a gente sabe a proporção que aquilo pode tomar. E todos nós pecamos diariamente. A gente está falando muito isso na escola bíblica, que quando o crente de verdade peca, ele pede perdão, pronto, entendeu? E continua. Mas quando a gente começa a viver escravo de um pecado, onde a gente não consegue largar, onde já se tornou um vício, a gente precisa se preocupar, tomar algumas medidas para que não gere morte espiritual, porque isso é muito sério. Então, como eu disse, todos pecamos diariamente, mas o verdadeiro cristão confessa o seu erro e não se torna escravo do erro. Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Por mais que seja difícil confessar as nossas falhas, e às vezes a gente sente muita vergonha do que a gente fez, a gente sente péssimo diante de Deus, mas eu parei para pensar um dia desses de como que a gente age diante de Deus, porque às vezes a gente comete uma falta com os nossos pais, ou com um pastor, ou com qualquer outra pessoa na nossa vida, e a gente morre de vergonha depois que a gente comete esse erro. A gente não fica se escondendo, mas com Deus a gente não tem tanta vergonha assim. E Ele é o nosso Pai. A gente deveria procurar agradar Ele em primeiro lugar. Então, mesmo que a gente esteja morrendo de vergonha, a gente precisa falar, confessar os nossos pecados. Exatamente, dar nomes. Isso é uma coisa que eu escutei muito durante quando tinha sala dividida na escola bíblica. A pastora falava muito isso pra gente. Você tem que dar nome aos seus pecados, confessar de fato para Deus e abandonar. Não é simplesmente confessar, falar: Senhor, me perdoa, eu fiz tal coisa, e aí no outro dia você vai e faz a mesma coisa. Não, tem que abandonar de vez. Salmos 139:23. Eu encurtei um pouco esse versículo, mas diz assim: peça para Deus examinar o seu coração, ver se há algum pecado e guiá-lo pelo caminho eterno. Eu encurtei, mas é mais ou menos isso que está ali. Na vez que eu dei aula na escola bíblica também, esse versículo me chamou muita atenção. E depois que eu li, e esse versículo ficou na minha mente, para que todas as minhas orações, eu peço para que o Senhor examine de fato o meu coração, aquilo que está no mais oculto de dentro do meu coração. E é uma coisa que nós precisamos fazer, pedir que o Senhor examine de fato para que Ele possa consertar. Porque nós sozinhos, muitas vezes, a gente não consegue ter controle daquilo, mas o Senhor consegue. E quando a gente dá espaço para que o Senhor entre no nosso coração, examine ele, vê se há algum pecado e tire esse pecado, aí sim, a nossa vida, o nosso coração vai estar em boas mãos. O segundo passo é ter um coração puro. O que é ter um coração puro, de fato? É ter um coração livre de pecado? Porque, como eu disse, a gente peca todos os dias. Então, é ter um coração livre daqueles pecados que podem nos trazer morte espiritual e que podem nos escravizar. Mas também, Jesus possui um coração puro. Logo, precisamos buscar ter um coração parecido com o do Mestre. Nós precisamos imitar Jesus. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, tem uma passagem onde fala sobre o modo de pensar de Jesus e que a gente precisa ter esse mesmo modo. E lá eu percebi algumas características de Jesus que ele tinha no coração. E a primeira é a humildade. Jesus tinha um coração humilde.
Em Filipenses 2, 6 e 7 diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Então, esse é o Jesus que a gente serve. É um Jesus humilde. É um Jesus que se fez humilde, que se fez igual a nós quando ele tinha autoridade sobre todo o universo. E se nós seguimos esse Jesus, se nós queremos ter um coração puro, nós precisamos ser humildes, abrir mão de todo o egoísmo, abrir mão de toda a vaidade, abrir mão de toda a arrogância de achar que porque estamos aqui na igreja nós somos melhores do que pessoas que não estão, de toda a arrogância de nos achar melhores do que os nossos colegas de escola, de faculdade, porque a gente eventualmente tirou uma nota maior, de toda a arrogância de achar que nós somos talvez melhores do que os nossos colegas de trabalho, porque nós somos cristãos. Nós não somos isso, nós precisamos ser humildes e abrir mão disso, assim como o Senhor abriu mão disso e se tornou igual a nós. A segunda característica é a obediência. No versículo 8 desse mesmo capítulo, diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Para mim, isso linka muito com a fé de Jesus, porque mesmo ele passando por todos os sofrimentos da vida dele, ele continuou em seu ministério terreno, obedecendo à vontade de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo falando, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mesmo sabendo que ele estava passando por aflição, mas ele sabia que o propósito de Deus era maior. Porque o propósito de Deus sempre é maior. E quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, como eu disse, guerras espirituais, e a gente pensa em desistir, a gente pensa em desistir de tudo, em desistir de servir a Cristo, porque é muito difícil, nós precisamos permanecer e obedecer. O coração do cristão tem que ser um coração obediente. Mesmo que a gente ache que a gente possa, sei lá, conseguir alguma coisa melhor do que a bênção que o Senhor tinha nos dado, a gente precisa permanecer, porque se o Senhor te deu isso, é porque Ele vai suprir as suas necessidades nisso. E às vezes é difícil obedecer, mas nós precisamos. O amor. Jesus tinha um coração de amor. Jesus se fez pobre por amor a nós, para que nós nos tornássemos ricos. Como eu disse, Jesus sofreu tudo aquilo porque ele sabia que o propósito de Deus era maior. E qual era, de fato, esse propósito de Deus? Era trazer vida e salvação para nós. Então, o amor de Jesus por nós é muito grande, é muito misericordioso. Quando a gente erra, e erra muito, o Senhor vem e nos perdoa. E quando a gente está se sentindo sozinho, o Senhor pega pela nossa mão e nos guia. Então, é esse amor que nós precisamos, é esse amor que o cristão precisa, um amor misericordioso, um amor que perdoa as pessoas que te fizeram mal, perdoa as pessoas que falam mal de você, um amor que ama pessoas difíceis de amar, porque existem pessoas com características totalmente diferentes da nossa, até dentro da igreja, porque nós somos pessoas diferentes. E quando a gente se propõe mesmo com as nossas diferenças, amar os outros, esse é, de fato, o amor que agrada a Deus. E a quarta característica de Jesus, do coração de Jesus, é a fé. Porque Jesus confiava completamente nos planos de seu Pai e queria que a vontade dele prevalecesse. Como eu disse, isso linka muito com a obediência. Eu coloquei esse versículo que está em Mateus 26, 42, que diz: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feito a sua vontade. Então, Jesus obedecia e tinha fé nos planos do Pai. Ele tinha fé. E muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de ter fé, porque a gente está vivendo situações onde está dando tudo errado. Tudo, a gente tenta uma vez dar errado, a gente tenta 2 vezes dar errado, a gente tenta 3 vezes dar errado. E a gente sofre. Mas a nossa fé não pode ir embora. Porque nós servimos um Deus vivo. Servimos um Deus que cuida de nós. Servimos um Deus que sabe o que faz. E mesmo em meio a tanta dificuldade, Ele continua cuidando de cada um. Então, o coração do cristão precisa ter fé, porque sem fé a gente não pode agradar a Deus.
O terceiro passo para ter um renovo espiritual é ter vontade de buscar a Deus mais do que qualquer coisa. Ter vontade de buscar a Deus mais do que tudo. Vir para o culto e não ficar olhando no relógio para ver que horas o culto vai acabar, mas ficar, sabe, na presença de Deus, de fato, sentindo a presença de Deus, ter prazer em sentir a presença de Deus. É não querer que aquele momento acabe. Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, diz: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, vou logo vomitá-los da minha boca. O evangelho é 880, sim ou não. Não pode existir meio termo. O que é algo morno? É algo que é meio termo, é meio frio, meio quente. Então, a gente não pode ser meio termo. A gente não pode estar com o pé na igreja, estar com o pé no mundo e não saber o que vai escolher, o que a gente vai fazer. A gente não pode ser esse tipo de cristão. O Senhor fala que prefere alguém totalmente frio do que alguém que seja esse meio termo. Porque Deus quer sinceridade. É melhor admitir que não está disposto a seguir pelo caminho estreito por Jesus do que ser mentiroso e hipócrita com Deus, vivendo um evangelho medíocre e cheio de pecado. Ou você é totalmente de Deus, ou você é totalmente do mundo. Se você fala, mas eu quero seguir a Deus, mas eu não consigo abandonar tal coisa, eu não quero abandonar tal coisa. E você sabe que aquilo é pecado, que aquilo te afasta de Deus. Então é melhor você admitir que não quer seguir a Deus do que viver um evangelho onde você vai estar um pé aqui, um pé lá. Se entregue totalmente. O Senhor quer que a gente seja 100% dedicado a Ele, totalmente dedicado a Ele. E aí eu fiquei pensando, mas existem pessoas que fazem tudo certinho e acham que dessa forma estão buscando a Deus, estão tendo a vontade de buscar a Deus mais do que tudo. Mas Deus repara mais em nossas intenções do que em nossas ações isoladas. Não adianta fazer tudo certo com intenções egoístas e malvadas. Porque o Senhor não vai olhar só a sua ação isoladamente do resto. Ele vai olhar a sua ação com a intenção do seu coração. E se o seu coração está na maldade, está no mundo, e você faz uma ação boa, isso não vale para Deus. E um exemplo disso está lá em Mateus 6:5, que diz: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Então, a oração, a ação que eles estavam fazendo isolada, a oração agrada a Deus. Quando a gente ora, nós agradamos a Deus. Mas a intenção deles, o coração deles, estava sendo movido por maldade, por egoísmo, por querer aparecer, por querer que as pessoas vissem que eles são autoridade ali. Então, a oração, porém, nossa intenção precisa ser humilde. Então, fazer tudo certinho não significa que estamos, de fato, buscando a Deus de todo o coração. Então, em Deuteronômio 4:29, diz: Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Então, não é meio termo, não é de qualquer jeito, não é buscar de qualquer jeito. É buscar com todo o coração e com toda a sua alma, com tudo que você tem. Busque ao Senhor, tenha vontade de estar na presença do Senhor. Toda vez que você vier para a igreja, toda vez que você ligar para ver o culto, tenha aquela vontade imensa, intensa de buscar a Deus. E lá em Salmo, no Salmo que eu li, diz vontade nova. Isso me chamou muita atenção, porque acho que foi no domingo, o pastor falou assim, no domingo, sem ser nesse que passou o outro: esqueça o que você já sabe. Deus quer te ensinar coisas novas. Como eu disse, às vezes a gente fica preso no passado. E eu fiquei um tempo falando, Senhor, como que eu gostaria de ser como eu era antes? Lá quando tudo começou, porque eu buscava mais o Senhor. Mas Deus não quer que você seja como você era antes.
Deus quer te mostrar coisas novas. Deus quer te fazer viver experiências novas. As experiências antigas já passaram, já foram. O Senhor que tem coisas novas para a sua vida. Tem algo novo, tem um renovo. Sabe, tem novos aprendizados. Não viva de passado. Viva, tenha uma vontade nova todos os dias para buscar a Deus de fato. O próximo passo é estar na presença de Deus e do Espírito Santo. Então, a presença de Deus está em todos os lugares. Viver um renovo espiritual implica em perceber essa presença em todo o lugar e situação. Atos 7, 48 ao 49. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Então, a presença de Deus, ela não se limita ao templo. Você não sente a presença de Deus só quando você está aqui, de fato. Você pode sentir a presença de Deus na sua casa, na sua escola, aonde você estiver, no seu trabalho. A presença de Deus está em todos os lugares. E quando a gente vive, de fato, esse renovo espiritual, a gente pode perceber essa presença em todas as situações da nossa vida. Em cada situação, a presença de Deus está lá. Em cada lugar, a presença de Deus vai estar lá. E quando a gente resume a presença de Deus ao templo, a gente passa a viver uma vida totalmente diferente lá fora do que a gente vive aqui dentro. Uma vida onde a gente não ouve de fato a voz de Deus, do Espírito Santo, onde a gente não sente de fato isso. E aqui é o momento de sentir, mas lá fora não. O renovo espiritual, a gente precisa sentir essa presença em qualquer lugar. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele nos direcione, equipe e nos ajude. Então, esse renovo espiritual na nossa vida, a gente precisa contar com a ajuda do Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos direcionar para qual direção a gente precisa ir e para que nós possamos produzir os frutos desse Espírito Santo. Mas quais são os frutos? Está lá em Gálatas 5, 22, que produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E não é como se a gente fosse ter facilidade para ter todos esses atributos, porque a gente eventualmente tem dificuldade em um ou outro, e é aí que entra o Espírito Santo, para nos ajudar a produzir isso. E quando a gente estiver com dificuldade em uma dessas coisas, que o Espírito Santo venha nos renovar, nos direcionar para que a gente conserte isso. Porque essas são as qualidades que agradam a Deus e que nós precisamos ter. Então, precisamos deixar o Espírito Santo agir em nossa vida. O próximo passo é se alegrar com o presente da salvação. Porque nós estávamos condenados, estávamos cheios de pecado. Porém, o Senhor nos salvou com a tua grande misericórdia e nos deu vida ao invés de morte. Isso aqui precisa ser o nosso combustível. Você não está morto. Você não está condenado. Nós não estamos condenados. O Senhor nos deu uma vida, uma nova vida. Você nasceu de novo. Nós nascemos de novo. Para Deus. Então, olha que presente maravilhoso. Aonde estaríamos se não fosse a misericórdia e graça do Senhor? Quem nós seríamos se não fosse a misericórdia e graça de Deus em nossas vidas? Então, a salvação, esse presente que a gente não merecia e o Senhor mesmo assim nos deu de graça, nós precisamos nos alegrar com isso todos os dias e agradecer a Deus por não estarmos mais condenados, por não sermos mais dominados pelo pecado, por não sermos mais escravizados por coisas ruins que vão nos destruir. Nós precisamos agradecer todos os dias e nos alegrar no presente da salvação, nos alegrar na graça, nos alegrar na misericórdia. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E de fato estávamos perdidos, mas fomos encontrados, mas fomos achados.
e fomos renovados e transformados. Então, não deixe isso se tornar apenas um acontecimento na sua vida. A certeza da salvação tem que ser o nosso combustível, não é só um acontecimento, não é só uma data, o dia que você se batizou, o dia que você aceitou a Jesus. É uma vida, é o seu combustível, é tudo que faz você querer viver, você querer viver mais um dia, você querer viver para Cristo. É essa verdade, é essa graça, é essa misericórdia, é esse presente. Precisa ser a nossa razão de estar aqui, a nossa razão de viver a misericórdia de Deus, a salvação. Eu já estou terminando, e esse é o último passo que eu encontrei nesses versículos em Salmos, que é ser obediente a Deus. Porque lá ele diz, conserve em mim o desejo de ser obediente. Como eu disse, obedecer é muito difícil, mas nós precisamos permanecer. João 14,15, ao amor. Se nós amamos de fato, se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós precisamos obedecer aos mandamentos dele. Então, obedecer ao Senhor nos traz para mais perto dele. Quando nós obedecemos, nós vivemos de fato uma vida direcionada a Deus. Não só simplesmente não cometer tal falha, mas também obedecer à vontade dele para nossas vidas. Como eu disse, se o Senhor te colocou num lugar, fique nesse lugar. Se o Senhor te deu algo, aproveite, sabe? Dê valor ao que o Senhor te deu. Hebreus 5, 8 ao 9, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecer. Então, Jesus obedeceu em meio aos sofrimentos. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação. Então, nós só temos acesso a essa salvação se nós obedecermos de fato. Porque obediência é uma característica de Cristo. E nós precisamos ter essa característica. Eu já vou terminando, mas eu gostaria que nós possamos receber esse renovo que o Senhor tem trazido para a igreja, receber esse algo novo. Porque o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na igreja em nível mundial. E eu acredito que o Senhor vai usar a igreja brasileira para tocar nações. O Senhor tem equipado muitos jovens, muitas pessoas para fazer essa obra. E mesmo que você diga, mas eu não vou, eu já sou adulto, eu já sou idoso, eu já estou velho. Ore pelas pessoas que vão ser usadas para levar o evangelho de Cristo daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque muitas pessoas vão sair daqui, desse país, na qual ninguém dá nada por tudo que tem acontecido e vai mudar a vida de muitas, muitas pessoas. Então, que nós possamos receber esse renovo, esse algo novo de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Eu agradeço a oportunidade.